Conceitos básicos. Banco de dados é independente de tecnologia. O SGBD é que faz o controle do banco de dados e leva o banco de dados para a TI. Portanto, o banco de dados existe sem o software. O que é o SGBD? O SGBD é o Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. Aí sim, é o software que incorpora as funções de definição, recuperação e alteração de dados em um banco de dados. Temos também o conceito de modelos e paradigmas. O que é um modelo? Modelo é a representação da realidade. O que é um modelo de dados? É a descrição formal da estrutura de um banco de dados. E o que é o paradigma? Paradigma, ele pode ser relacional ou orientado a objeto. Principais modelos, ou tipos de modelos, né? Temos o modelo conceitual, o modelo lógico e o modelo físico. No modelo conceitual, temos o modelo de dados abstrato. Ele descreve a estrutura de um banco de dados de forma independente de um sistema gerenciador de banco de dados e de um paradigma. Então, é um modelo de dados que está no campo das ideias. Você ainda está planejando o banco de dados. Você ainda está fazendo uma modelagem conceitual, usando um diagrama, um desenho, usando um ML. Você ainda está apenas planejando. Depois vem o modelo lógico. Esse modelo representa a estrutura de dados de um banco de dados conforme vista pelo usuário do sistema gerenciador do banco de dados. Aqui, ele já depende do sistema, mas ainda independe de paradigma. No paradigma relacional, ele vai ser apresentado por meio de tabelas. E temos o modelo físico, que são os dados físicos no banco de dados. É uma representação gráfica do detalhamento físico das estruturas dos dados que o banco de dados irá armazenar. Detalhamento físico das estruturas de dados. Este modelo é dependente tanto do sistema gerenciador de banco de dados quanto do paradigma. Outro conceito importante são as estratégias para projeto de banco de dados. Ela pode ocorrer de cima para baixo, uma abordagem top-down, de baixo para cima, uma abordagem bottom-up, de dentro para fora, inside, out, ou pela estratégia mista. Na estratégia de cima para baixo, a gente começa no domínio da aplicação e faz refinamentos sucessivos até chegar no esquema final. A principal vantagem é nenhum efeito colateral indesejado. A principal desvantagem é que requer um projetista com capacidade de abstração desde o início. Na abordagem de baixo para cima, bottom-up, a gente começa a partir de componentes elementares e vai agregando esses conceitos elementares até chegar no esquema final. A vantagem é a facilidade de decisão local de projeto. A desvantagem é que requer
reestruturação a cada passo. Começa a partir de componentes elementares que vão sendo agregados até chegar no esquema final. A abordagem de dentro para fora, também chamada de inside out, também chamada de mancha de óleo, você seleciona o conceito mais importante e prossegue como uma mancha de óleo e vai, a partir de dentro, crescendo para fora. Vantagem: nenhuma pressão sobre o projetista inicial. Facilidade de descobrir novos conceitos próximos dos anteriores. Desvantagem: você só consegue uma visão global no fim. Nenhuma pressão sobre o projetista inicial. Facilidade de descobrir novos conceitos próximos dos anteriores. A abordagem da estratégia mista, como o próprio nome diz, você faz um particionamento de cima para baixo e uma integração de baixo para cima. Você usa o de cima para baixo e o de baixo para cima ao mesmo tempo. Vai de cima para baixo você particiona e de baixo para cima você integra ou agrega. Vantagem: não existe pressão sobre o projetista inicial e você usa a metodologia de dividir para conquistar. Desvantagem: requer decisões críticas sobre o esquema esqueleto desde o início. Ou seja, o esquema esqueleto que vai servir de guia esse particionamento dessas agregações é uma decisão crítica que tem que ser tomada desde o início. Vou falar agora do modelo entidade-relacionamento, começando com os principais conceitos. O que é entidade? Entidade é conceito relevante do meu domínio que quero guardar informações sobre ele. Então, conceito relevante do meu domínio que quero guardar informações sobre ele. Isso aí é a entidade. O que é uma entidade fraca? É uma entidade dependente de outra entidade. Geralmente uma associação de 1 para N, e a entidade fraca caracteriza por não possuir um atributo-chave. E uma entidade forte é uma entidade que não depende de outra entidade para existir ou fazer sentido. O que é o relacionamento? É a maneira de associar uma entidade a outra. O que é o atributo? É a característica da entidade. O que é generalizar ou especializar? É a herança, é o reuso de código. E o que é uma entidade associativa? Às vezes funciona como entidade, às vezes como relacionamento. Uma entidade representada através de um retângulo. O retângulo contém o nome da entidade. Para referir um objeto particular, fala-se em instância ou ocorrência da entidade. Uma entidade, por exemplo, nessa figura tem a entidade paciente, a entidade médico, a entidade receita. Agora, você pensa assim que
A instância ou a ocorrência da entidade é o objeto. Agora, relacionamento. Relacionamento, a gente está vendo aqui entre paciente e médico. Então, o paciente consulta o médico. Essa consulta gera receita. O que vem a ser a cardinalidade de relacionamento? Cardinalidade máxima de uma entidade em um relacionamento é o número máximo de ocorrências de entidades associadas a uma ocorrência da entidade em questão através do relacionamento. Nessa figura podemos ver, por exemplo, os tipos de relacionamento binário. Uma mulher casa com apenas um homem. Um departamento pode ter N empregados. N alunos podem estar matriculados em N disciplinas. Aqui é o relacionamento 1 para 1. Aqui é 1 para muitos. E aqui é muitos para muitos. A cardinalidade máxima é usada para classificar os relacionamentos binários, aqueles nos quais os relacionamentos se dão entre duas entidades. Outra coisa que podemos falar é o seguinte: como é que as cardinalidades do modelo conceitual se desdobram para o modelo lógico, né? Então, o relacionamento 1 para 1, ele vai virar uma tabela só no modelo lógico. O relacionamento 1 para n também vai ser uma só tabela. Agora, o relacionamento n para n vão ser duas tabelas. Outro conceito que cai em concurso é o relacionamento ternário. Aqui, basicamente, ocorre o seguinte: você não pode relacionar um com o outro sozinho. Tem que sempre relacionar os dois juntos. Então, por exemplo, não pode falar que um distribuidor possui N cidades. É sempre um distribuidor possui ao mesmo tempo uma cidade e um produto. Caso N cidades e N produtos. Tem que circular aqui, ó. Falar aqui, ó. Um distribuidor tem ao mesmo tempo uma cidade e um produto. Ou então, uma cidade tem um distribuidor e N produtos associados. Ou então, um produto tem um distribuidor e N cidades associadas. Cardinalidade mínima. A cardinalidade mínima de uma entidade é um relacionamento, é o número mínimo de ocorrências da entidade associadas a uma ocorrência da entidade em questão através do relacionamento. Para fins práticos, apenas duas cardinalidades mínimas são de nosso interesse: a de valor 0 e a de valor 1. A de valor 1 recebe a denominação de associação obrigatória, uma vez que indica que o relacionamento deve obrigatoriamente associar uma ocorrência de entidade a cada ocorrência da outra entidade em questão. E a mínima, 0, recebe a denominação de associação opcional, uma vez que indica que o relacionamento pode
ou não associar uma ocorrência da entidade a cada ocorrência da outra entidade em questão. Cardinalidade de interesse. Pode ser 1, essa é obrigatória. Não precisa representar cardinalidade no diagrama. Então, quando não tiver a representação, é 1 para 1. É 1, ou seja, no mínimo 1, no máximo 1. É cardinalidade obrigatória. Quando é 0,1, significa que é opcional, ou seja, no máximo 1, mas no mínimo 0. E a 0,n é opcional e multivalorada. É opcional, porque pode ser que não tenha um relacionamento ali, e n significa que pode ser multivalorada. Nota, eu preciso terminar esse exercício, esse vídeo, falando dos identificadores. Vou fazer isso hoje não, porque vai demorar muito tempo e eu preciso estudar mais. A prova já é domingo. Formas normais. Relação qualquer não normalizada. Primeira forma normal é a atomicidade. Segunda forma normal não pode ter dependências parciais. Terceira forma normal não pode ter dependências transitivas. FNBC, forma normal, PC. Todo determinante deve ser uma superchave. Quarta forma normal, não pode ter dependência multivalorada. Quinta forma normal, não pode ter dependência de junção. Transações. ACID. O que é o ACID? A de atomicidade, C de consistência, I de isolamento e D de durabilidade. Pensar num átomo, atomicidade, um átomo é consistente, é isolado e durável. Atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. O que é atomicidade? Uma transação é uma unidade de processamento. É realizada integralmente ou não é realizada. Então, é uma unidade de processamento. Consistência. A transação leva o banco de dados de um estado consistente para outro estado consistente. Isolamento. A transação deve parecer como se estivesse sendo executada isoladamente. Durabilidade. As alterações aplicadas a um banco de dados por meio de uma transação confirmada devem persistir no banco de dados.